Oi gente, tudo bem? Meu nome é Andressa, hoje é dia de resenha por aqui, mais uma, e a gente vai conversar então sobre Crônica de uma Morte Anunciada, do Gabriel Garcia Marques. Então, Crônica de uma Morte Anunciada, eu li lá em abril, a gente já tá aí na metade de maio, quase no finalzinho, mas finalmente consegui sentar aqui, né, pra conversar com você sobre esse livro, que eu tenho nessa edição aqui belíssima, apesar de não ter o título, me dá um certo nervosismo, mas tá aqui o título, Crônica de uma Morte Anunciada, nessa edição, que realmente é muito linda, que eu acabei, né, tendo a sorte de conseguir em uma promoção aí, agora não lembro qual foi, se foi na Black Friday, que foi, não sei. Enfim, tem aqui Crônica de uma Morte Anunciada. Eu li então em abril, como eu disse pra vocês, foi mais que eu li muita pouca coisa, mas eu consegui terminar então Crônica de uma Morte Anunciada. Foi meu primeiro contato com Gabriel Garcia Marques, este autor latino. Então, fazia um tempinho, acho que eu não entrava em contato com autores, né, aqui da América. Mas enfim, finalmente eu tive contato com um autor colombiano e finalmente li Gabriel, né? É um autor que muita gente pelo menos já ouviu falar, mesmo quem não, acredito eu, né? Mesmo quem não leia, acredito que já deve ter ouvido falar sobre ele. E eu não gosto do gênero, né? Enfim. Ele escreveu muitas coisas e eu sempre ouço, como eu sempre digo, eu sempre ouço muito falar sobre os livros dele. Aqueles dois, né? O Amor nos Tempos do Cólera e 100 Anos de Solidão. Ainda não li nenhum dos dois, vou ler mais pra frente. Então, sempre tive essa curiosidade. Só que acabei, né, por um acaso, começando então por esse. E que me chamou muita atenção pelo título, porque eu acho fantástico histórias que começam meio que com spoiler. Não é exatamente spoiler, porque, né, não é mais um spoiler, mas começa com esse mini spoilerzinho e que conta pra gente, né, o que vai acontecer, né, porque é uma crônica de uma morte anunciada, então a gente já sabe que vai ter uma morte, quer a gente queira, quer não. Então, assim, é uma coisa sensacional, eu acho incrível quando tem esse tipo de plot, né, que é meio que tu começa no fim, basicamente, né? Então, e vai e volta e vai contando até chegar, né? Enfim, vocês entenderam. Mas então, a gente tem a história do Santiago, que Santiago Nassar, acho que é assim que se diz o sobrenome dele, né? Ele é descendente de árabes, se eu não entendi errado, e ele tem, né, então a sua morte anunciada após o casamento da Angela, eu acho que era esse o nome da menina, que ela casou, teve uma festança, o livro começa falando sobre isso, né, e só que a noiva, né, a noite de núpcias dela não terminou como ela esperava, porque ela foi devolvida, porque ela não era mais virgem. E aí, quando pressionaram ela, né, pra falar um nome, ela falou um certo nome, Santiago. E aí a gente teve a morte dele anunciada, então, pelos irmãos dela, que acharam que, né, que eles deviam vingar a honra da irmã. E, né, saíram sem disfarçar o que eles iam fazer, né. Eles falaram pra todo mundo o que eles iam fazer, todo mundo já sabia que eles queriam matar o Santiago. E a gente vai ver então o Santiago calmamente começando o seu dia, levantando, indo ver o papo passando de navio, conversa com os amigos, passa na casa da noiva, promete um café e tomar café da manhã numa casa de um amigo, né? Ele passa a sua manhã calmamente e não cruza com os irmãos que ficam esperando ele perto da casa dele e com facas desse tamanho, entendeu? De açougueiro e né? Enfim. E assim, todas as possibilidades, né? O que mais teve foi a possibilidade de alguém dar um grito pro Santiago, avisar pra ele o que ia acontecer com ele, mas não fizeram isso. E é quase cômico a forma como a morte dele vai acontecer. Porque, como eu disse, teve muitas oportunidades, todo mundo estava sabendo antes dele o que ia acontecer. Os amigos, o melhor amigo dele, né, quando descobriu, tenta avisar ele, mas não encontra ele, depois de ter passado, sei lá quantas horas com ele de manhã.
Então, ele não acha o Santiago depois. E até, né, as coisas se desenrolarem. Então, a forma como isso foi contado, essa crônica, foi, assim, sensacional. A forma que essa história, sabe, a escrita do Gabriel é muito viciante, a forma de contar essa história, a narrativa foi muito de prender o leitor mesmo, assim, sabe, de querer quase torcer para que isso não acontecesse, embora já tenha sido anunciada. Então, sabe, o Gabriel, ele conta a história de um jeito tão bom, de um jeito tão incrível, que eu me vi torcendo para que essa morte não tivesse acontecido, mas ela aconteceu. E depois, mais pro final, ele termina do jeito que eu fico, meu Deus, eu fiquei realmente, eu fechei o livro e fiquei assim, sério? Vai terminar assim essa história? E terminou assim mesmo. E no fim eu achei maravilhoso, é perfeito esse livro, assim, achei maravilhoso. E, cara, eu só consigo dizer que esse livro é maravilhoso. E eu preciso ler outras coisas dele. Porque, gente, isso aqui, olha a fineza disso aqui. São 92 páginas, se eu não me engano. Isso, 92 páginas. Então, sabe, é maravilhoso esse livro. Eu fiquei realmente muito surpresa. Não deveria, né, pela fama do autor, mas fiquei e achei maravilhoso, tá? E, gente, eu não estou falando nenhum spoiler aqui, porque a gente vai ver a morte do Santiago sendo contada, tá? É isso a história, é esta história. A surpresa é como isso vai acontecer, então, né? Os fatos sendo narrados, voltando um pouco, né, pra festa, pra esses personagens que estavam envolvidos e seguindo, né, durante aquela manhã. E os pequenos detalhes que acabaram, né, resultando naquilo. E, enfim, a surpresa exatamente não é o final, é o caminho até chegar a isso, né, as vias de fato. Então, a graça da história é esse caminho todo. E o Gabriel Garcia Marques contou isso de um jeito maravilhoso. Enfim, essa foi uma história fantástica. Gostei demais. Amei Gabriel Garcia Marques. Já esperava que eu fosse gostar e eu gostei mesmo. E, assim, maravilhoso, tá? Maravilhoso. Logo vou ler outras coisas dele. E espero gostar tanto quanto eu gostei dessa. Eu até tentei, agora eu tô começando a anotar, né? Porque às vezes eu demoro pra fazer resenha, como neste caso. E às vezes eu esqueço algumas coisas, né? Não foi o caso desse livro até. Mas só pra vocês terem uma noção que eu não consegui anotar. Por quê? Porque eu fiquei presa lendo o livro. Eu não conseguia parar pra anotar um negócio que eu, né? Pra mim não esquecer. A única coisa que eu anotei foi: não quero flores no meu enterro, disse Santiago Nazar, enfim, na véspera de sua morte. É isso. Então vocês já entenderam, né? Não quero flores no meu enterro, disse ele na véspera da morte dele. Então, não é nada de spoiler disso que eu falei aqui, tá? Então, só pra vocês, antes que alguém reclame de spoiler, pra ninguém reclamar de spoiler. E, enfim, só quero mostrar pra vocês que eu não consegui anotar nada, mas tá bom, que eu ainda lembro da história e eu ainda fico, sabe, viajando, lembrando desse livro, que foi realmente, isso eu também anotei, né, é quase cômico de tão trágico a morte, enfim, este livro, o que aconteceu com o personagem. E a forma que aconteceu também teve isso, né, afinal foi meio nojento, teve algumas coisas nojentinhas ali, mas eu gostei demais, gostei mesmo. Foi um ótimo primeiro contato, uma ótima porta de entrada pro autor. E espero poder ler outras obras dele muito em breve. Como eu disse, eu tenho, né, O Amor nos Tempos de Cólera e 100 Anos de Solidão. E também tenho minhas Memórias de Minhas Putas Tristes, que eu comprei esse livro só por causa do título, que eu achei maravilhoso. Mas eu ainda não li. Então vou ler ele muito em breve. Não sei se esse livro é bom, sei que eu tenho e vou ler em algum momento da minha vida. Mas enfim, prioridade 100 Anos de Solidão. Então em breve este livro também vai aparecer aqui pelo canal, tá certo? E é isto. Fato é que estou lendo clássicos, grandes autores mundiais que todo mundo conhece, todo mundo ama. Já foi lá com o Carlos Ruiz Zafón e agora com o Gabriel. Já li Ernest Hemingway,
que não sei ainda se vou gravar resenha, talvez apareça resenha aqui ou não, porque o Velho Mar, apesar de ter gostado bastante da leitura, tenho menos coisas a falar sobre ele do que tem sobre esse aqui, porque eu não sei, né? Talvez. O assunto não é Ernest Hemingway, é Gabriel Garcia Marques, mas enfim. Por falar nisso, falei muito isso, né? O título do livro, o nome do autor, acho que eu falei umas 50 vezes nesse vídeo. Mas enfim, tá tudo certo, é isto. Vou ficando por aqui. Se vocês já leram esse livro ou outros de autor, me contem aqui nos comentários o que vocês acharam. E qual é o preferido de vocês dele, tá certo? É isto. Vou ficando por aqui. Links na descrição para quem, né, tiver interesse, principalmente em, né, adquirir esse livro ou algum outro do autor. Lembrando sempre que quando vocês adquirem alguma coisa com meus links, vocês estão ajudando o canal, então, né, usem os links. E é isto. Curtam esse vídeo, compartilhem com os amigos de vocês e não deixem de se inscrever no canal, tá certo? Um beijo e até a próxima!